você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Greve dos rodoviários. Movimento chega ao 4º dia e nova rodada de negociações deve acontecer hoje. O EMA divulga resultado do PAS 2026 nesta segunda. Emprego, com mais de 30 mil empregos criados. Maranhão fecha 2025 com saldo positivo. Capital foi a que mais gerou postos. UFMA e FAPEMA firmam acordos e fortalecem comunicação, ciência e inovação. Hoje tem economia com Wagner Matos, concursos e oportunidades. Já no esporte, MAC assume liderança do Campeonato Maranhense. Corrida e caminhada da longevidade acontecerão em março. E Celcinho Dias discute futuro da ginástica no Maranhão. No Rádio Opinião, uma entrevista sobre a nota máxima alcançada pelo Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFMA, na CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A gente vai conversar com a coordenadora do PPGPP, professora Valéria Almada Lima. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Janaíne Serra. Bom dia. 7h13, iniciando mais um Jornal Rádio Universidade nesta segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Finalmente, né? Janeiro, esse mês gigante, finalmente acabou. Estamos aí com fevereiro. Portanto, hoje, Janaíne, dia 2, Dia Mundial da Vida Consagrada, Dia Mundial das Zonas Úmidas e Dia do Agente Fiscal e, para finalizar, Dia de Iemanjá. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. 7h14 agora, Janaíne. Vamos para as manchetes dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E você pode acompanhar com a gente aqui através da live do Jornal Rádio Universidade. Confira em www.universidadefm.ufma.br. Imagens por lá também no nosso canal no YouTube, Universidade FM 106. Lá no nosso site você pode baixar também o nosso aplicativo oficial e acompanhar tudo por lá. 7h15, destaques de hoje em Jornal Pequeno. A manchete desta segunda-feira é: EMAP celebra 25 anos e comemora a liderança do Porto do Itaqui como motor econômico do Brasil. Pois é, aqui nesse destaque, né, em uma cerimônia histórica realizada na quinta-feira, o governo do Maranhão e também o governo federal oficializaram a renovação do convênio de delegação do Porto do Itaqui por mais 25 anos. Esse ato assegura que a gestão do complexo permaneça sob a responsabilidade da empresa maranhense de administração portuária, EMAP, consolidando o modelo de sucesso que transformou o terminal no maior porto público do Arco Norte e o 4º maior do Brasil. Destaque também em Jornal Pequeno: greve dos rodoviários chega ao 3º dia, com paralisação total da frota em São Luís, contrariando decisão do TRT. Portanto, é isso. Estão contrariando a decisão do TRT, que determinou 80% da frota circulando. O que significa também, né, em termos justos, que não há greve, né? Se é 80% que está rodando e é praticamente por volta disso a circulação normal, porque a frota ela não está 100% na rua, né? Tem carros quebrados, tem um monte de coisa que leva ali a não chegar a 100%, obviamente, né? Então é por volta disso, 80%, que é a normalidade. Então, teria greve? Não teria, enfim, mas o Sindicato dos Rodoviários está descumprindo
uma decisão judicial, deveria ser cumprida, e se tratar de outros meios, né, para que a coisa seja legitimada, digamos assim, né, a greve, enfim. Esse é mais um capítulo, né? Aí o que vai acontecer? Eles não põem os ônibus nas ruas, vai ter multa, depois vai haver uma negociação, aí a multa é deixada de lado, enfim. Essa coisa aí que a gente já sabe muito bem, né? Essa mesma novela que não vale a pena ver de novo. 7h17 do campo ao cliente. Sebrae leva estratégias de marketing e vendas a produtores rurais no Maranhão. Corpo de Bombeiros alinha planejamento de defesa civil para o período chuvoso. Isso aqui é coisa importante, hein? O aperfeiçoamento de avisos meteorológicos e boletins informativos, revisão de estratégias para melhor acesso às áreas mais vulneráveis e ampliação do uso do sistema de defesa civil Alerta. Estão entre as ações do Corpo de Bombeiros do Maranhão para esse período chuvoso. Para finalizar, aqui no Jornal Pequeno, sessão solene marcará a abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira. Portanto, a Assembleia Legislativa volta a funcionar a partir de hoje. E o refis do ICMS é prorrogado até o dia 27 de fevereiro para pagar, né? O pagamento importante. Olha, pessoal, vamos ficar devendo aqui o Imparcial, né? Que não lançou, não lançou neste dia 1º. Vamos ver se está com essa data. A data do dia 1º aqui também. Está aqui, não, tá certo. Hoje é dia 2, né? Então está atrasado. Não temos Imparcial. Vamos ficar devendo. Se aparecer aqui a capa, a gente traz com certeza no decorrer do Jornal Rádio Universidade. 7h18 agora. Está na hora do trânsito. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Começando aqui com o mapa do Waze, waze.com, você confere também aqui, né? Olha, tem trânsito, o trânsito já tá complicado em várias partes, né? Trânsito lento em várias partes. Começando aqui pela Avenida dos Portugueses, né? Puxando para a nossa sardinha aqui na região, na área Itaquibacanga, a partir da Universidade Federal do Maranhão, adentrando a área Itaquibacanga, passando do Parque Botânico da Vale. Trânsito muito demandado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Tem um trecho aqui da Avenida dos Franceses, também grande parte bastante demandado, né? A Avenida São Marçal está tranquilo, o trânsito fluindo neste momento, a Avenida Jerônimo de Albuquerque está também, e a Avenida Daniel de Latouche, a partir ali do Colégio Adventista, né? Um pouquinho depois do retorno da Coama, indo em direção ao Ipase, chegando ali às imediações, passando, na verdade, né, da Ponte Hilton Rodrigues à Ponte do Caratativa, chegando na grande ladeira do Caratativa, que sobe ali para ir para a Alemanha. O trânsito está muito demandado, trânsito lento neste momento. Borges já chegou com as informações? Vamos lá então, Borges, bom dia. Bom dia, Adalberto, Janaíne, bom dia a você que começa a semana com a gente. Trazemos informações da Avenida Casemiro Júnior, região ali do Anil. Neste momento, ponto de lentidão ali na altura do antigo Lítero, para quem está se deslocando aí no sentido bairro Centro. Imediações também ali da Avenida Edson Brandão. A gente lembra ali aquele trecho, aquela região, continua em obras de drenagem profunda, e aí por conta dessas obras, o trânsito neste momento, que normalmente já é bastante intenso, aí por conta dessa situação, com o trânsito desviado ali também, acaba deixando a fluidez comprometida nesse horário e ao longo do dia, por conta então dessa situação, dessas obras de drenagem ali naquele trecho, trânsito bastante comprometido, fluidez bastante comprometida nesse trecho da Avenida Casemiro Júnior, região ali do Anil, e também na Edson Brandão. Por hora, então, Adalberto, são essas as informações. É isso aí, Borges. Completando aqui também na saída de São Luís, via BR-135, ali depois do aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, trânsito bastante demandado na saída de São Luís. 7h21 agora. Participe também, 992-17-26-47 é o nosso WhatsApp.
Janaíne Serra, vamos ao noticiário. Notícias da cidade. Vamos lá, Borges, começando falando, claro, né, da greve dos rodoviários. O movimento chega ao 4º dia, nova rodada de negociações deve acontecer hoje. Na verdade, Adalberto, nova rodada de negociação deve acontecer no dia de amanhã. Tem uma reunião prevista para essa terça-feira. A paralisação ela segue afetando mais de 700 mil pessoas. São pessoas que dependem de forma direta do transporte público aqui na Grande São Luís. Hoje, 2 de fevereiro, segunda-feira, o movimento dos rodoviários chegando ao 4º dia, uma liminar do TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, ela determina a circulação de 80% da frota, enquanto estiver o movimento grevista, mas, ao que parece, essa determinação não está sendo cumprida, não há ônibus circulando nas ruas de São Luís, da Grande São Luís. Esse descumprimento a essa determinação implica em multa de até R$70 mil, multa diária ao Sindicato dos Rodoviários, uma crise antiga, crise que reacendeu agora por conta da Convenção Coletiva de Trabalho 2026. Antes, a empresa antiga 1001 já havia um movimento de paralisação isolado nessa empresa por conta de salários atrasados e agora, de forma geral, em todo o sistema, por conta, então, dessa situação ligada à Convenção Coletiva de Trabalho. Foram mais de 4 rodadas de negociações para se definir essa convenção, mas não houve avanços, então os rodoviários deflagraram greve geral. A categoria inicialmente pediu um aumento de 15%, baixou agora para 12%. A Justiça está mediando, mas ainda não houve um acordo, o impasse continua. Os rodoviários buscam melhores condições de trabalho. Os empresários reclamam do congelamento da tarifa desde 2023. Eles alegam que esse congelamento pressiona os custos do sistema. Já a Prefeitura de São Luís observou que segue obedecendo o que está previsto em contrato, está em dia com repasse de subsídio às empresas. A MOB, que é a Agência de Mobilidade Urbana, Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, também esclareceu, se posicionou em meio a essa situação, a essa paralisação, esclareceu que o pagamento do subsídio estadual também está em dia. Em meio, então, a esse impasse, é preciso que haja aí mais transparência nos custos do sistema, de que forma está sendo administrado esse dinheiro. A greve, ela segue no dia de hoje, como dissemos, as pessoas que dependem desse serviço, buscando aí meios alternativos para chegarem a seus destinos. Na última sexta-feira, a gente lembra, houve uma audiência de mediação, mas terminou sem acordo. Uma nova audiência foi marcada para amanhã, terça-feira, às 9 da manhã, novamente na sede do Tribunal Regional do Trabalho. Por hora, então, Adalberto, são essas as informações. Lembrando que o movimento grevista, ele atinge linhas urbanas e também semi-urbanas. Adalberto. É isso aí, expectativa, né? Portanto, agora, é claro, né? Tem que perguntar por que tanta demora, né? Tanta demora em reunião, por que não resolve logo a coisa? Hoje é segunda-feira, já começa logo a semana resolvendo coisa, vai deixar para amanhã, terça-feira. Aí depois, né, de uma contraproposta, se for possível, acima, ou aliás, abaixo, né, desses 12% aí que os rodoviários de 15% baixaram para 12% de reajuste, se tiver uma contraproposta ainda vai ser discutida pelos rodoviários, enfim, a gente ainda tem mais uma semana aí praticamente sem ônibus. Minha gente, pense nas pessoas que precisam. Vocês que são responsáveis aí, prefeitura, rodoviários também, né, e empresários, gente, pelo amor de Deus, tem um monte de gente que precisa desse serviço, né? E as pessoas estão aí gastando muito mais do que deveriam. É claro que quem tem dinheiro no bolso não está nem se preocupando com isso, nem pega ônibus, né? Uma parte não pega ônibus, a grande maioria vai de Uber, alguma coisa assim, aquilo não altera o seu mês, né? O dinheiro não acaba antes do mês, enfim, para essas outras pessoas que têm a necessidade de se locomover, um ônibus que já é caro, uma passagem que já é cara, né, pelas condições, pelo número, né, de ônibus que serve aqui, enfim, tem locais que praticamente nem tem ônibus, a pessoa precisa caminhar quilômetros para poder pegar um ônibus para ir para o serviço, enfim, a gente ainda tem essa deficiência, coisas primordiais, né?
erros primordiais, mas são faltas, né, primordiais. Imagine o que vem depois, né, o que tem mais. E pessoas que precisam disso aí são simplesmente, né, as que mais pagam mais alto, e justamente as pessoas que têm menos é que pagam mais por conta desse tipo de coisa. Resolvam logo isso. Hoje é segunda-feira. Bora trabalhar, minha gente. 7h27. Borges Júnior, continuando aqui o noticiário, clima de expectativa, né? Porque a UEMA divulga hoje o resultado do PAS 2026. Finalmente, né? Porque havia sido prorrogado para hoje. Exatamente, Adalberto, depois de adiado o resultado do PAS 2026, o processo seletivo de acesso à educação superior vai ser divulgado nesta segunda-feira. Informações aí repassadas pela UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, processo seletivo que tem vagas distribuídas na capital e também no interior. Nesta edição, o PAS recebeu a inscrição de 48.063 candidatos. Eles concorreram a 5.980 vagas, sendo 5.130 destinadas ao EMA e 850 ao EMASul, vagas distribuídas em 23 campi. A distribuição aí contempla diferentes regiões aqui do estado, aqui do Maranhão. Portanto, então, no dia de hoje, a expectativa para a divulgação do resultado do PAS 2026 vai estar disponível nos canais oficiais da UEMA, e já com a divulgação da lista de classificados e excedentes, a UEMA também vai publicar o cronograma e as orientações para a matrícula, mas observando aqui que os calouros do primeiro semestre de 2026 devem realizar a matrícula no período de 9 a 13 de fevereiro, já veteranos e admitidos e transferidos vão ter o prazo entre 23 e 26 de fevereiro, isso para matrícula e rematrícula. Portanto, então, no dia de hoje, nesta segunda-feira, hoje 2 de fevereiro, expectativa para a divulgação do resultado do PAS 2026, resultado do vestibular da UEMA. Adalberto. Vou ficar ligado. 7h29 agora, Borges, ainda dá tempo. Falar sobre emprego. Maranhão fechou 2025 com mais de 30 mil novos postos. A capital é destaque, né? Isso mesmo, Adalberto, destaque. Saldo positivo de empregos com carteira assinada. Foi dessa forma que o Maranhão fechou o ano de 2025, saldo positivo de 31.713 novos empregos com carteira assinada. Foi o que demonstraram os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio do novo CAGED. Os números eles revelaram o resultado de 290.702 admissões, frente a 258.989 desligamentos ao longo dos 12 meses, ao longo do ano de 2025. O desempenho maranhense foi positivo em 4 dos 5 grandes agrupamentos econômicos, e impulsionar aí esse saldo positivo, o setor de serviço, ele aparece como destaque, está em primeiro, depois vem o comércio e seguido pela construção civil. Em meio a esses dados, Adalberto, São Luís, quem lidera a criação de empregos, concentra 60% do saldo total do estado, com 19.252 novos postos em 2025. Então, a capital maranhense alcançando um estoque total de 336,5 mil empregos por mais. Adalberto. Obrigado, Borges. 7h30 agora, mandando um alô aqui para Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, todos lá no Turu, em família, acompanhando aqui o Jornal Rádio Universidade, assim como Mari Silva Mourão. Bom dia, Adalberto, equipe, uma ótima semana, com certeza, mês novo, né, Mari? Estamos em fevereiro já, baby. Edu, bom dia também, acompanhando a live do Jornal Rádio Universidade no YouTube. 7h31 agora, Janaíne Serra no segundo bloco. Borges volta para falar sobre renovação. UFMA e FAPEMA firmam acordos que fortalecem comunicação, ciência e inovação. Tem também análise da economia com Wagner Matos, as dicas de concursos e oportunidades. E no esporte, MAC assume liderança do Campeonato Maranhense. Corrida e caminhada da longevidade acontecerão em março. Celcinho Dias discute o futuro da ginástica aqui no Maranhão. No Rádio Opinião tem uma entrevista sobre a nota máxima.
alcançada pelo Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFMA, na CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A gente vai conversar com a coordenadora do PPGPP, que é a professora Valéria Almada Lima. Tudo isso e muito mais, tem as manchetes nacionais, previsão do tempo, no segundo bloco a gente volta já já. 7h32 agora. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos. Direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. As matrículas para 2026 já estão abertas. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Aposentado, aposentada, você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentados sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. 7h34 agora de volta com o Jornal Rádio Universidade. Vamos destacando, Janaíne Serra, aqui as manchetes dos principais portais da capital maranhense na manhã desta segunda-feira e trazendo também o Imparcial, né? A capa de O Imparcial. O Célio Sérgio aqui atendendo a gente, né? Também mandou direto pelo WhatsApp. É isso aí, Célio. Muito obrigado pela participação também. Vamos trazer, tá aqui, vamos projetar também aqui no YouTube, né? Na live do Jornal Rádio Universidade, no YouTube, no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Está aqui. Na manchete, alterações de nome e gênero crescem 246% no Maranhão desde 2018. Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado no último dia 29 de janeiro, os cartórios de registro civil reforçam o papel fundamental que exercem na garantia do direito à identidade no Maranhão. A possibilidade de alterar nome e gênero diretamente em cartório, sem a necessidade de decisão judicial, laudos médicos ou cirurgias, consolidou-se como uma das principais conquistas da população trans e travesti nos últimos anos. Isso aí. O Imparcial é homenageado, que saiu aqui, a capa voltou, é homenageado no 9º Prêmio Cazumbá de Turismo e Cultura, proteção e respeito à vida animal, caminho para a adoção responsável de pets. É isso aí, né? Cada vez mais as pessoas tendo, né, fazendo, né, a adoção
de pets, animais, né? Aquela companhia, enfim. Mas é muita responsabilidade, é bom sempre lembrar. Luz, câmera e abnegação, a singular realidade do cinema maranhense em análise aqui. Saiba como checar a saúde financeira de seu banco, né? Olha, em meio aí a tantas denúncias e escândalos bancários, é bom ficar atento mesmo. 7h37 agora. Vamos, agora sim, né? Agora as manchetes dos principais portais. E a gente volta aqui a projetar a imagem na live do Jornal Rádio Universidade, né? Aqui, o Imparcial, o site de O Imparcial, sob protestos, Motoclube faz gol no fim e coloca o rival Sampaio Corrêa na semifinal, daqui a pouquinho desses detalhes também aqui no esporte, tá? G1 Maranhão tem como manchete: suspeito de matar homem após assalto na Ponta da Areia é preso. Vítima foi baleada após reagir a assalto. Que coisa, hein? Em jornal pequeno, pré-carnaval leva multidão à Avenida Litorânea e movimenta São Luís no circuito Vem Pro Mar. Agora Borges retorna, né? Agora ele vai falar sobre a FAPEMA e também a Universidade Federal do Maranhão, que firmaram acordos na última sexta-feira para fortalecer a comunicação, a ciência e a inovação. Dentro desses projetos está aqui nosso projeto de Media Training também, através do Rádio Ciência Entrevista, Divulgação Científica, né? Que é esse projeto maravilhoso, entre outros projetos que foram reforçados na sexta-feira. Borges traz mais informações. Dentre os acordos de cooperação técnica firmados entre a UFMA, Universidade Federal do Maranhão, e a FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, estava um que tratava do aditivo para a continuidade do projeto Estratégias de Comunicação para o Fortalecimento de Divulgação Científica no Maranhão. O reitor da UFMA, professor doutor Fernando Carvalho, comenta. São projetos que envolvem várias áreas de conhecimento da universidade, né? A área de comunicação, como a questão do nosso convênio, segunda edição que nós estamos vamos realizar agora com a FAPEMA, que é o nosso programa de Media Training, onde a gente treina os nossos pesquisadores, gestores das instituições, né, de ensino, principalmente para fazer a divulgação dos seus trabalhos, né, que são desenvolvidos dentro das universidades, e isso a gente fala de todas as universidades, não só da Universidade Federal do Maranhão, tá? E também tivemos aqui, né, várias assinaturas também de outros convênios, como na questão da aeroespacial, para desenvolvimento de foguetes. Para o presidente da FAPEMA, Norman Wall, um momento histórico. A gente está aqui hoje celebrando, tendo um dia histórico, onde várias oportunidades de ciência, tecnologia e inovação vão acontecer. A FAPEMA, junto com a universidade e junto com a sociedade, cada vez mais... São acordos voltados ao desenvolvimento de ações nas áreas de comunicação científica, ciência, tecnologia, inovação e infraestrutura de pesquisa, iniciativa que fortalece a parceria UFMA-FAPEMA. O projeto é realizado pela Rádio Universidade, TV UFMA, Diretoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão, projeto Estratégias de Comunicação para o Fortalecimento da Divulgação Científica no Maranhão, oferece curso de Media Training a pesquisadores e divulgações voltadas ao fortalecimento científico. A professora doutora do curso de Comunicação Social da UFMA, uma das coordenadoras do projeto, diretora da Rádio Universidade FM, Josi Bastos, também participou desse momento. Nós estamos tendo a oportunidade aqui de também renovar outros, né, fazer outros acordos de cooperação, a FAPEMA e a universidade, e o nosso projeto, que é o projeto de estratégias de comunicação para ampliar a divulgação científica, entre nesse rol de parcerias para que a gente possa fazer em 2026, sabendo que em 2025 a gente saiu muito bem. Nós temos um número expressivo de 4.000 publicações em formato multimídia, envolvendo a DECOM, envolvendo a rádio, envolvendo a TV, com programas, reportagens especiais, programetes, vinhetas, spots, e capacitando os 26 bolsistas, né? Porque o projeto ele envolve a capacitação dos bolsistas de comunicação de forma geral. Nós temos o nosso Media Training, que nós fomos muito surpreendidos com o número expressivo de pessoas que se interessaram, então nós tivemos 700 inscritos. Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM. Rádio Universidade.
Previsão do tempo e tábua de maré. Vamos à previsão do tempo nesta segunda-feira. Previsão, olha, não vai chover, viu? Pelo menos a gente já sabe disso, dessa previsão que não vai chover. Portanto, nesta segunda-feira, que amanheceu com sol e algumas nuvens, não chove. Estamos com umidade a 90%, temperatura de 27 graus, com média mínima 26, máxima 31 graus. Informações aqui do site Clima Tempo. Vamos agora, Janaíne, a tábua de maré nesta segunda-feira, dia 2 de fevereiro, acertando aqui o mês, né? De 2026, estávamos ainda em janeiro. Pronto, dia 2 de fevereiro, nesta segunda-feira, pré-mar primeira aconteceu às 7 horas e 23 minutos, agorinha, né? Com 5,8 metros. A segunda será às 7h40 da noite, com 6,1 metros. Baixa-mar primeira aconteceu a 1h04 da madrugada, com 0,2 metro. A segunda será a 1h19 da tarde, com 0,6 metro. Notícias do Brasil. Agora as manchetes nacionais. A gente começa com Folha de São Paulo. Acompanhe com a gente na live da 106. Salário inicial é recorde, com escassez de mão de obra e alta do mínimo. Remuneração média sobe 2,5% em 2025 e chega a R$ 2.304, né, centavos. E em dezembro, e tendência é mais visível em vagas de baixa qualificação. Pois é a quantidade, né, fazendo a qualidade agora, né, de mão de obra, enfim, de trabalhos também, né. Em o estado de São Paulo, a manchete é: caso Master, Toffoli orientou achar contradição, entre aspas, e omissões, entre aspas, em fala de diretor do Banco Central. O ministro diz que linhas investigatórias seguem elementos de prova. Pois é, esse noticiário do Master que não acaba, né? Agora, finalizando com o Globo, na manchete, batalha legislativa. Volta do Congresso pressiona governo com vetos e prazo curto para pautas eleitorais. Planalto mira a aprovar no primeiro semestre o botijão de gás grátis para baixa renda e outros projetos, mas falta de base ampla deve impor dificuldades. Não vai ser tão fácil assim, né? 7 horas e 44 minutos agora. Cotação do dólar e do euro. Vamos aqui à cotação do dólar nesta segunda-feira, moeda que teve alta de 0,01%. Está cotado a R$ 5,20. O euro teve alta de 0,09%, cotado a R$ 6,22. Agora quem vem com a análise da economia é Wagner Matos. Bom dia, Wagner. Oi, Adalberto. Muito bom dia para você, Janaíne e amigos da Rádio Universidade. Na sexta-feira, o último pregão do mês, o Ibovespa fechou em baixa de 0,97%, aos 181.364 pontos. Nada mais que uma realização de lucros após altas sucessivas. Mesmo assim, a semana fechou com alta de 1,4% e no mês acumulou alta de 12,56%. Foi o sexto mês seguido de alta do índice. O principal motivo desse resultado positivo do mês de janeiro foi o fluxo intenso de capital estrangeiro. A Fitch Ratings, agência de classificação de riscos, alerta sobre o risco fiscal do Brasil, que o governo insiste em não cortar os gastos em despesas. O governo federal saiu de um superávit em 2023 de 55 bilhões de reais para um déficit de 53 bilhões de reais em 2025 e considera que em 2026 o Brasil terá o maior déficit fiscal e dívida pública da América Latina. Só para ter uma métrica,
a dívida bruta do país atingiu 79% do produto interno bruto, o PIB brasileiro. Esses pontos atrasam o início do corte da taxa de juros do país pelo Banco Central. A cotação da soja no Maranhão, a saca de 60 quilos, teve mais uma semana de queda e fechou em R$ 107,00. O milho manteve-se em R$ 62,17 e a arroba do boi de 15 quilos subiu e fechou em R$ 297,50. Uma boa semana a todos e até mais. Concursos e oportunidades. Que vem agora com as dicas de concursos e oportunidades é Maiara Cordeiro. E a semana começa com ótimas dicas. Iniciando com o programa de Jovem Aprendiz 2026 da Vale. O seletivo oferece 80 vagas em São Luís para jovens de 14 a 21 anos e sem limite de idade para pessoas com deficiência. Inscrições até o dia 15 de fevereiro pelo site vale.com/Jovem Aprendiz. Inscreva-se! Continuando com o concurso público da SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cururupu, a 156 quilômetros da capital. São 34 vagas e formação de cadastro de reserva nos níveis fundamental, médio e superior. Cargos: contador, engenheiro civil, engenheiro eletricista, encanador, motorista, operador de sistema, dentre outros. Inscrições no site fsaduconcursos.org.br até nesta quarta-feira, dia 4. Taxas de R$ 80 a R$ 110. Não perca! Finalizando com o concurso público da Prefeitura de Alcântara, a 30 quilômetros da capital, que lançou 3 editais com 173 vagas nos níveis fundamental, médio e superior para os cargos nas áreas administrativa, operacional, educação, saúde e segurança pública. Inscrições até nesta quinta-feira, dia 5, também pelo site fsaduconcursos.org.br. Taxas de R$ 80 a R$ 120. Participe! Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, jornalismo, Universidade FM. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. E vamos agora às notícias do esporte nesta segunda-feira. Janaíne Serra, são 7h49. A gente começa com os resultados da 7ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Maranhense, que aconteceu ontem, domingo, dia 1º. Sampaio goleou o ITZ Sport, placar 6-0. Os pontos da partida foram de Bal, Matheus Moreste, Pedro Teixeira e 3 de Emerson Carioca. Já o MAC venceu o Luminense por 1-0 no Castelão. O único gol da partida foi de Vander. O Moto empatou com o Tuntum no Dário Santos, em São José de Ribamar, na região metropolitana. Os gols do rubro-negro foram de Gotinha e Joarlisson. Já os do Leão dos Cocais foram de Robinho e Renan, né? Placar 2-2. Outro jogo que terminou em empate foi Imperatriz e IAP, placar 0-0. Agora a Imperatriz deve disputar os playoffs de rebaixamento contra o Tuntum. Além disso, o MAC volta a liderar a tabela do campeonato. É isso aí, Macão Machão da Ilha. Continuando com o secretário de Estado de Esporte e Lazer no Maranhão, né, Celcinho Dias, que debateu sobre o fortalecimento da ginástica no Maranhão com a presidente da Federação Maranhense de Ginástica, Patrícia Mello, e também diretor-geral da Confederação Brasileira de Ginástica, Ricardo Rezende. O encontro aconteceu na última semana na sede da SEDEL, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Na reunião foi discutida a possibilidade de o Estado sediar um evento nacional da modalidade no segundo semestre e a consolidação do Maranhão como sede de eventos esportivos de grande porte voltados para a ginástica. Além disso, o Celcinho destacou a importância do esporte na inclusão social, é isso mesmo. E para finalizar, tem a corrida e também a caminhada da longevidade, que tem o objetivo de promover qualidade de vida e cuidado com o próprio corpo. O evento conta com as modalidades infantil, com corrida de até 800 metros, caminhada de 3 quilômetros e corrida de 5 quilômetros para jovens, adultos e idosos.
Menos de 18 anos só podem participar com autorização dos pais. A corrida acontece no dia 28 de março, com concentração às 6h30 da manhã, na reserva do Itapiracó, no Turu. Inscrições pelo Simpla até o dia 15 deste mês. Fique atento, né? E a redação aqui é de Maiara Cordeiro. 7h52. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. A Universidade Federal do Maranhão está celebrando o conceito máximo, nota 7, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas na avaliação quadrienal da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Esse resultado posiciona o PPGPP como o único programa de pós-graduação do Maranhão a atingir esse patamar de excelência acadêmica, reservado a cursos com reconhecimento internacional. Dos 4.751 cursos e programas de pós-graduação ativos no Brasil, apenas 258 receberam essa nota 7. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a coordenadora do PPGPP, Valéria Almada Lima. Professora Valéria, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Obrigada. É um prazer estar aqui. Que satisfação, né? Falar sobre uma nota tão alta. É uma coisa muito eloquente, né? Da excelência que chegamos aqui no programa de pós-graduação em políticas públicas da Universidade Federal do Maranhão. O que isso representa, né? Para a nossa universidade, para o nosso estado, acima de tudo? Foi com muita satisfação, muita emoção que recebemos esse resultado, que foi publicado no dia 12 de janeiro. Já celebramos numa solenidade institucional realizada na sexta-feira passada, no Palácio Cristo Rei, e isso, para nós, representa o grato e justo reconhecimento de um longo trabalho, de um esforço coletivo que já é desenvolvido há mais de 3 décadas, uma vez que o programa foi fundado. Eu tive a honra de compor a primeira turma de mestrado, iniciada em 1993, e também tive a honra de participar como aluna ainda da primeira turma de doutorado, iniciada em 2001. Nós já éramos conceito 6, que já nos colocava como programa de excelência acadêmica internacional desde o ano de 2010. E repetimos nas sucessivas avaliações. Inicialmente eram trienais, posteriormente passaram a ser avaliações quadrienais, e conseguimos que só manter um conceito 6 e 7 são os programas de excelência acadêmica internacional. Então, só manter já é uma vitória. Consistência, né? E que significa que o esforço, o compromisso, a responsabilidade das diferentes gestões que se sucederam para manter e consolidar esse conceito. E agora, nessa última quadrienal, saltamos do 6 para o 7, que é a nota máxima. Quadriênio, diz respeito aí a uma análise de 4 anos. Que compreendeu os anos de 2021, 22, 23 e 24. Justamente na pandemia, né? Ainda pegou 2021, que ainda estava na pandemia. Quer dizer, muitas alterações, né, por conta de tudo que aconteceu, que com certeza influenciou, mas manteve essa qualidade. E saltamos, né? Agora não mantivemos, saltamos. É o único programa da UFMA, do Maranhão, com esse conceito, considerando todas as áreas de conhecimento. Nós nos situamos na CAPES, na área de conhecimento do serviço social.
Então, no serviço social, só existem agora, nessa quadrienal, 4 programas com a nota máxima 7. Na região norte, nenhum. Na região nordeste, somente nós e o programa também da área de serviço social da Universidade Federal de Pernambuco. Que felicidade, muito bom, né, saber disso tudo. Professora, falar especificamente sobre o que propiciou isso, né, esse resultado, né? Claro que várias coisas devem ser levadas em consideração, né, claro, né, uma questão relacionada didática, estrutura, enfim. O que a senhora pode elencar que foi excelência, né, que deu esse resultado de excelência para o programa de pós-graduação em políticas públicas aqui da UFMA? Alguns esforços de longo prazo. Nós temos já a consolidada Jornada Internacional de Políticas Públicas, que no ano de 2025 foi realizada a 12ª edição, já tem mais de 20 anos, esse evento se iniciou em 2003. Temos a Revista de Políticas Públicas, que é uma revista Qualis A1 na CAPES, e reconhecida em 24 áreas do conhecimento, não só na área do serviço social. Então, assim, são esforços de longo prazo. Nós já tínhamos uma formação no item, no quesito, que é um dos quesitos da ficha de avaliação, é a questão da formação. Então, nós, desde que atingimos o conceito 6, já éramos considerados um programa de excelência no que tange a formação de recursos humanos, a produção intelectual dos docentes, também considerada de excelência. Agora, tinham alguns aspectos que nós precisávamos avançar ainda mais para chegarmos ao conceito 7. E eu considero que nessa quadrienal nós avançamos na produção intelectual de discentes e egressos, inclusive em coautoria com docentes, com orientadores. Foi muito destacado na ficha de avaliação. Avançamos também num quesito importante na ficha de avaliação, que é a sistemática de autoavaliação e planejamento estratégico, que ganha cada vez mais destaque na avaliação da CAPES. Conseguimos avançar nesse quesito, nesse último quadriênio, e, sobretudo, no processo de internacionalização. Nós já tínhamos a própria jornada internacional, é um mecanismo importante para propiciar intercâmbios, articulações com instituições de ensino superior e de pesquisa internacionais. Já temos uma tradição de convênios de cotutela, que é a dupla titulação, né, tanto de alunos que fazem doutorado aqui, vão fazer também uma parte numa instituição estrangeira, como alguns de instituição estrangeira que vêm fazer uma parte do doutorado aqui. Então, nós já tínhamos e aumentamos esses indicadores, atraímos muitos alunos estrangeiros, sobretudo da África e da América Latina. Mas, agora mesmo, nós temos uma aluna estrangeira que é italiana, então, até da Europa, mas, sobretudo, América Latina e África. E nós temos um fluxo contínuo, todo ano, de ingresso de alunos estrangeiros. Mas, assim, na última ficha de avaliação da quadrienal passada, um gargalo que a gente precisava superar para alcançar o 7 era avançar mais nesse esforço de internacionalização, inclusive com desenvolvimento de projeto de pesquisa em intercâmbio com instituições nacionais e estrangeiras, com produção conjunta de conhecimento, publicações. Então, eu considero que nós, e inclusive isso está atestado pelo parecer da comissão de avaliação na ficha da última quadrienal, que nós já consolidamos no
no nosso esforço, no nosso processo de internacionalização, que é uma exigência para alcançar a nota Essa 7. nota, né? Que maravilha, professora, muito bom saber disso tudo, né? Acontecendo, claro, né? Outros cursos também da universidade se destacaram, né? Mas essa nota 7 era uma coisa primordial, assim, uma coisa maravilhosa para festejar bastante, né? Eu queria saber agora, para a gente finalizar, né? Em que isso resulta, né? Enfim, é um atrativo, com certeza, né? É uma transformação aí, claro, né? Passando por quantidade e qualidade também. Enfim, mas para o programa de pós-graduação, o que vai significar? É uma responsabilidade também, né? Para manter isso aí. Com certeza exerceremos um poder maior do que já exercemos de atração de candidatos a ingresso aos cursos de mestrado e doutorado, inclusive candidatos estrangeiros. Isso representa também uma maior possibilidade de captação de recursos. De fato, desde que alcançamos o conceito 6, ingressamos num programa da CAPES, que é Programa de Excelência Acadêmica, que é o PROEX. Isso nos possibilita não só captar um volume bem maior de recursos, como uma maior autonomia administrativa financeira, porque o recurso vem direto para o coordenador ou a coordenadora através do cartão pesquisador. E isso dá maior flexibilidade e autonomia na gestão, na aplicação desses recursos. Dinamiza o trabalho. E também para captarmos recursos para além da CAP, junto a outras instituições de fomento. Nesse quadriênio, nós concorremos já a 2 editais da FAPEMA de apoio, sobretudo à infraestrutura, que é o nosso gargalo. Nós temos, para um programa com esse conceito, não temos condições de infraestrutura compatíveis com esse padrão de excelência. Então, nós temos desenvolvido esforços para captar recursos para equipamentos, para as condições mesmo de infraestrutura. Agora, o desafio, que é grande, é manter essa nota. Exige muito compromisso, muita responsabilidade por parte de todos que compõem o programa, porque é um conjunto de sujeitos, são docentes, discentes, egressos, técnico administrativo, mas também um compromisso, uma responsabilidade institucional da administração superior da UFMA de nos propiciar também as condições de infraestrutura, de recursos humanos, para que possamos consolidar, manter e consolidar o conceito 7. Maravilha. A gente sabe que, com certeza, tanto a administração, a gestão, como também o trabalho de vocês lá do PPG-PP vai ser consistente, continuar consistente e manter essa nota que é importantíssima e para que a gente continue, claro, né, festejando isso tudo e outras coisas que virão, com certeza virão, desse trabalho que continua. Ele não para, né? Não pode parar. Não pode parar. Simplesmente, para nos mantermos, temos que continuar avançando. E ainda, na nossa percepção, ainda há muito que avançar. Questão de infraestrutura, de apoio técnico-administrativo, também nos projetos de pesquisa, avançarmos ainda mais nesse processo de internacionalização, enfim, para mantermos, temos que continuar sempre avançando, porque isso é um processo dinâmico, cumulativo, e é um grande desafio, realmente, um desafio para o futuro, para as gerações vindouras, as gestões que se sucederem, alunos, egressos. De quadros, né? Que é muito importante. Estamos até, inclusive, num momento de transição, questão geracional, sim. Muitos professores já aposentados que ainda atuam
ativamente no quadro. Que trabalharam para isso. E que estão trabalhando ainda, mas que a curto prazo vão ter que sair. Estamos nessa fase de transição e de renovação dos nossos quadros. Que maravilha, a gente torce muito para que essas vitórias elas continuem acontecendo, e está de parabéns, tá? Todos vocês estão de parabéns. A gente acabou de conversar aqui com a coordenadora do programa de pós-graduação em políticas públicas da Universidade Federal do Maranhão, que alcançou a nota 7, o conceito máximo, na avaliação quadrienal 2021-2024 da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Professora, parabéns, professora Valéria Almada Lima, que transmita todos que participam, né, desse programa de pós-graduação e os que virão, né, também, claro, desse trabalho que deve ser mantido. Parabéns. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço muito pelas felicitações. Maravilha, a gente continua esse trabalho, nosso trabalho também da Rádio Universidade, de transmitir isso tudo, né? As notícias boas, positivas da Universidade Federal do Maranhão. Obrigado a você também que acompanhou a gente. Até a próxima edição de Rádio Opinião, aqui na Rádio Universidade. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.